Oi, galerinha, tudo bom? Estamos de volta. Desculpa o atraso, eu atrasei aí 10 minutos. Mil perdões. Mas nós estamos de volta com mais um do Trono. E hoje a gente continua falando aí sobre João, né? Falando na verdade sobre Jesus na perspectiva de João, como João enxerga aí essa vinda de Jesus, né? Morte, ressurreição, salvação, né? Transformação das nossas vidas. E hoje a gente vai direto para João 17. Olha que maravilha! Né, o Senhor tem nos abençoado aí nesse almoço maravilhoso na presença dele. Senta o dedo no aviãozinho, chama a galera para participar, né, para almoçar aí com a gente um pouquinho da palavra do Senhor e que o Senhor derrame nos nossos corações para que seja boa medida, né, vinda verdadeiramente do Pai, que Ele fale ao meu coração e também ao coração de cada um de vocês e que possa, em nome de Jesus Cristo, transbordar sobre a osso, onde a gente tem aí essa comunhão direto do trono de Deus, né? Onde o Papai do Céu vem e transborda sobre as nossas vidas. Oi, Marcelão, tudo bom? Como é que você tá? Joia, e você? Tô bem, graças a Deus. É Tá atrasada bom. aí que eu tava resolvendo umas coisas, mas já tá tudo Conseguiu certo. resolver? Consegui. Não Que há bom. nada que Deus não resolva pra gente, É né? verdade. É. Meu pai, como é que tá? Tá bem, tá caminhando aqui, tava mandando tchau pra família dele, pra Marisa, Marinalva, Fábio. Tava Ah, mandando é? tchau, beijo pra todo mundo. Oi, Maria, seja bem-vinda, Deus abençoe. Não foi, João? Como é que tá aí? Você tá bem? Tá ouvindo ele? Tô vendo. É muito lindo. Tá muito lindo ele, muito, 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 muito lindo. Você tá. Oi, tá triste ou tá cansado? Oi? Você tá triste ou tá cansado? Que bom revê-la. Não, não tô triste não. Eu tô de boa, também não tô cansado não. Verônica que tá meio chateada. É, porque. Ah. É. Por que ela tá meio chateada? A minha mãe perguntou, vocês Porque estão ela tem que dar contando de não? mamar de 3 em 3 horas. E aí foi engraçado, porque ontem ela chegou pra mim e falou assim, Oi, me Fernandão, seja acordava de bem-vindo. madrugada. Me acordava de madrugada. Eu tipo assim, já que eu tenho que acordar de 3 em 3 horas, faça alguma coisa aí, vá lá e pegue água pra mim, vá. Aí ela me acordava, ei, Água, comida, ei, fruta, que eu também tenho que você comer pode de ir três lá em fazer três isso horas. agora? Tipo, vai morrer se não fizer depois. Mas eu não sou doido, né? Aí eu vou lá e faço, né? Mas eu já combinei com Água, ela já, assim. fruta, comida, de 3 em 3 horas também, Marcelo. Eu já combinei com ela já. Eu falei assim, meu amor, faz o seguinte, olha só. O peito eu até tenho. Eu não tenho leite pra esse menino. Mas faça o seguinte, de 3 em 3 horas você dá de mamar e eu ponho ele para dormir, para arrotar e dormir, não tem problema. Mas me acorde só na hora de botar para arrotar e dormir. Enquanto tá mamando, não precisa não me acordar. Aí a gente já combinou, a partir dessa madrugada a gente vai fazer desse jeito. Ela fica brava mesmo, porque ela olha para mim e fala assim, eu tô aqui acordando de 3 em 3 horas, esse filho de rapariga tá aí, dorme, vai dormir não. Eu vou arrumar alguma coisa para ele fazer, vou. E arruma um negócio pra eu fazer. Ele arruma um negócio pra eu fazer. Nem que você vá arrumar a cortina, que tá meio torta, mas vá arrumar. Se eu vou acordar, tu vai acordar. Tá Ela tá falando certa. aí, ó. Ela tá Claro. dizendo aí, ó, claro. A Maria disse que casamento é isso, meu filho. Tem jeito não. Não fiz só. Tá Mas, ó, eu certo, mãe. botei pra dentro. Minha filha, eu botei ele pra dentro. Ajudei a botar pra fora. Agora você quer mais o quê? Que crio, uai. Não, Tá já pensando chega. que já chega, é ótimo. Mas vamos pra Uhum. João, né? Vamos pra Bora. João. Né, João João? capítulo 17. Capítulo 17. Meu pai disse que o capítulo 1. Hum.
Quer começar do início? Não, vamos não. Meu pai não quer que acabe João, entendeu? Entendi. Né, pai? Ó, É, viu? eu sempre gosto da forma que João começa os capítulos dele. Que ele sempre começa conforme forçando você a fazer um follow-up do capítulo anterior. Ele diz É. assim, ó, no versículo primeiro, ele diz assim: Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Que coisas? Aí você volta lá no 16 para saber que coisas, né? Ele disse assim, ó: Então os seus discípulos disseram: Agora o Senhor fala claramente e não emprega nenhuma figura. Agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas e não precisa que alguém lhe pergunte. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. Respondeu Jesus: Vocês creem agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. E depois de ter dito essas coisas, Jesus levantou os olhos aos céus e disse. Aí a gente começa o 17. Ele não tem subtítulos, ele vai até o 26. Você quer que eu leia até algum específico ou eu vou até o 26 e a gente vai analisando? Eu quero. Deixa eu ver minhas anotações aqui, peraí. Vai, Giovana. Eu quero que você leia até o 19. Tem meu apoio também, viu, Maria? Também tem meu apoio também, pode ter certeza disso. Às vezes. Às vezes tem meu apoio, às vezes não tem, não. Às vezes eu não consigo apoiar, eu durmo. Vocês não estão vendo as fotos aí, não, velho. Essa menina, ela pariu, eu capotei. Ela continuou o trabalho, ela pariu, continuou, aí foi lá aprender a dar de mão, quer dizer, ensinar o Samuel a mamar. E quando ela me tirou a foto, eu vi lá, já estava quase no Instagram já, eu tava dormindo, velho. Demais, não pegou lá, ontem, pegou hoje de manhã, pegou ontem, não adianta não, velho. Sim, depois de dizer essas coisas, até qual que você falou? 19. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou. Isso aqui é o seguinte: é a oração sacerdotal de Jesus Cristo. Jesus Cristo faz uma oração importantíssima aqui. É muito importante a gente ver o tripé de baixo para cima. É, porque a minha mãe derrubou. Ela foi tentar tirar o meu pai para poder ele não derrubar, e ela foi e derrubou, entendeu? Sem problema. O feito é melhor que o perfeito. Simbora. É. Aqui é fazer direto do trono, conforme o coração do Pai, não importa não. A É. oração sacerdotal de Jesus foi uma oração extraordinária que Jesus Cristo fez. E é uma oração de intercessão. Na verdade, se a gente perceber profundamente Tudo bem. aqui, é uma oração de intercessão em relação ao seu propósito, ao propósito dele. E o propósito dele nada mais é que salvar a mim e a você. E aí, por isso, é exatamente, gente como a gente, é isso aí. E por isso, e exatamente por isso que Jesus Cristo faz essa oração. Ele faz essa oração intercedendo por mim e por você. E aí a gente vai ler essa oração aqui agora e conversar um pouquinho sobre ela em profundidade. Ela diz assim: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que o filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Eu te glorificarei na terra, realizando a obra que me destes para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo, mesmo com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse mundo. Ele está voltando lá no verbo.
né? Rapaz, Ana. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Está intercedendo. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Depois que ele falou sobre ontem, e eles reconheceram que Jesus Cristo era verdadeiramente Deus, e ele começa a dizer isso. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido. E por que que eles creem? Porque eu tenho lhes transmitido as palavras que me destes, e eles as receberam verdadeiramente. Eu transmito e eles recebem de verdade. É por aqueles que eu peço, é por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes, para que eles sejam assim, como nós somos, um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me destes. Eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Está falando de Judas. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu enviei ao mundo. A favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. É o 20, né? Não É. peço somente estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Parei João aqui. 17. João 17. Iracelma, João 17. Vamos Boa lá. tarde, boa tarde, boa tarde. Então, olha só, depois dele ter falado com os discípulos, né? Aham. Ele termina com essa oração, falando com Deus, né? E isso é um grande privilégio, né, Marcelo? Porque, assim, ele estava pensando não só nos discípulos, mas ele estava pensando em mim, estava pensando em você. Exatamente, ele orou por nós, né? Maravilhoso. Maravilhoso, Iracelma. Obrigado, Ari. E, e assim, ele nos permitiu ter essa honra, né? Ele nos permitiu ter essa honra de ter uma oração feita por ele, né? Para guardar os nossos corações, para guardar as nossas almas, né? Agora, é importante que a gente entenda que a gente precisa continuar querendo ser como Cristo, querer imitá-lo, querer ter as suas características, né? A sua Sim. espiritualidade. Porque às vezes a gente fica na dependência dessa oração, achando que, porque todos nós somos salvos, salvos para sempre, né? A partir do momento que eu sou salvo, salvo para sempre. E a palavra de Deus diz que a gente tem que permanecer na palavra. Você vê durante toda a oração dele, ele falando para que eles permaneçam na palavra, abençoe para que eles estejam na palavra, abençoe para que a sua palavra, que é a verdade, os liberte. Então, assim, ele está sempre colocando essa dependência, que devemos depender dele, não só achar
aceitei a Jesus, ele morreu na cruz para me salvar, sou salvo, acabou. Não. Se eu não tiver na dependência da palavra, eu posso ter outro destino, né? E aí depende de mim. E aí a gente vê também nessa oração, lá no 1, do 1 ao 5, que há como eu falei, uma conservação, né? Assim, ó, lá do 1 ao 5, ele faz assim, ó. Tendo falado essas coisas, levantou, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a eternidade, não, sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste. Te glorificarei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorificar-me, ó Pai, contigo, mesmo com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse o mundo, né? Ele está falando aí, primeiro, que antes que houvesse o mundo, É isso aí. ele já tinha sido glorificado por Deus. E depois da criação do mundo, ele glorificou ao Filho. E que o Filho vai glorificar ao Pai, cumprindo a obra que o Pai tem para ele, né? Então, mais uma vez aí, ele reafirmando isso. Sim. E do 6 ao 16, ele fala sobre a importância da santificação, né? De se manter em santidade, né? Manifesta o teu nome aos que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste e eles agora estão guardados em tua palavra. Agora eles reconhecem todas as coisas que me tens dado, porque lhes tenho transmitido a palavra. Entendeu? Então ele está ali falando sobre a importância da santificação na palavra, que guardem na palavra, que foram ensinados na palavra. Então ele está falando sobre santificação. E quando ele chega ali, E quem é a palavra? ele fala sobre unificação, né? Ele também fala sobre unificação, mas aí é do 20 ao 23, glorificação do 24, aí vai. Então, assim, é importante, ele está ensinando o seguinte, a importância de Cristo orando por ele mesmo. Cristo está orando por ele mesmo. É uma Cristo oração está muito orando bonita. pelos discípulos. Eu acho essa oração aqui mais bonita, mais tocante, de verdade, eu acho, Do que o Pai do que a Nosso. oração que ele nos ensinou. Sim. É uma oração pelo que ele veio. Uhum. Caramba, é Sim. extraordinário isso. É sensacional isso, porque é uma oração pelo que ele veio. Ele diz que é chegada a hora e glorifica o teu filho, assim como glorificou lá atrás, quando eu era só o verbo e o verbo era se fez carne, e aí quando eu era lá, somente a palavra, e a partir da palavra que todos creram, e o Senhor já me glorificou, e depois disse, e ele diz em João, ainda o glorificarei ainda mais. E vai acontecer nos próximos capítulos, até o 21, vai ser uma glorificação extraordinária do Pai. Entendeu? Ele está dizendo nada mais, nada menos que fazendo uma oração, porque lá ele ensina: quando fores orar, orem assim. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, assim como nós, e assim por diante. Aqui ele está fazendo uma oração, aquelas orações que a gente nunca vê aqui sendo feita. Quando ele vai ao monte e vai orar, quando ele sai do monte e vai e vai para a sinagoga e vai orar, e quando ele para e vai para tal lugar e vai orar, e quando ele vai para lugar assim vai orar. Aqui ele abre o coração dele e ora para todo mundo ver. E ele faz isso para mostrar que está se cumprindo a palavra de Deus e para dizer, agora que vocês creram, não é para se amostrar, ele não está se mostrando. Jesus Cristo não veio para se mostrar, não veio para ser ele veio para servir e gerar humildade, né? E aí ele diz justamente isso, é chegada a hora que glorifique o Filho a ti, que o Filho glorifique a ti, pois é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Não é glorifique o teu Filho porque eu sou todo-poderoso, ele se esvaziou-se de si mesmo, né? Então não é assim, glorifique o teu Filho para que eu sou todo-poderoso e agora eu vou reinar. Não.
para que o seu nome seja glorificado. Isso é muito extraordinário, cara. Isso é sensacional. É assim, ele está dizendo, diminua eu e que o Senhor seja visto em mim. E agora pode ser feito porque as pessoas entenderam de onde eu vim e quem eu represento. E ele diz isso claramente. E depois que ele diz isso, agora tome conta dos teus servos, aqueles para quem eu vim, Aí ele aqueles ora que pelos discípulos. acreditaram. Exatamente. Ele ora pelos alunos, pelos discípulos, e depois ele ora pela igreja, né? Ele ora por Exatamente. aquilo que virá ainda, né? Pela igreja em todos os tempos. Ele ora pela igreja daquela época e a igreja de hoje, né? Ele ora pela igreja. O 20, ele justamente fala isso. Senhor, não peço somente por estes que estão aqui, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles lhe falarem. Então ele finaliza o 20 dizendo isso. Eu não oro só por estes que estão aqui. Eu oro pela Cláudia, pelo Marcelo, pela Tereza, pela pela Kátia, eu peço pela Iracelma, pela Ariane, entendeu? Pela A Rosana, eu peço Barbinha, por todos eles que creem aqui. Eu estou pedindo por essas pessoas também, e não só pelos discípulos e apóstolos, e sim por todos aqueles a quem eu vim e que creram em mim. exatamente. Cara, vai ser tocante e curtinho, eu tô achando, viu, esse João aqui. É verdade. Né? Ele ora também pela cruz, né, Marcelo? Pelo que ele vai passar. Você vê lá no Sim, versículo 4 ele falando, né, que essa obra redentora que já consumada, né? Então ele está orando ali pelo ministério da cruz também, que ele vai passar. É, exatamente. e assim também lá no capítulo 11 você vê ele fazendo isso, né? Ele orando, ele falando sobre a cruz, né? E então assim, Sim. ele 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 está colocando aí sobre o que o Senhor designou a ele desde o início, porque em sua onisciência, lá quando ele ainda era o Verbo, ele já sabia do que iria acontecer, infelizmente, né, que o povo iria pecar. E aí ele já sabia que ele era designado para isso, na sua onisciência, ele já sabia que ele era designado para isso, e quando ele vem para que isso aconteça, ele se posiciona como filho mesmo, como humano, né? Dizendo, Senhor, vai à minha frente nesse momento, porque o que É eu vou isso aí. passar é de lascar, É e isso já aí. tá doendo agora, entendeu? E sem o Senhor eu não dou conta não, porque eu sou ser humaninho igualzinho todos os que estão aqui. Todos os que estão Exatamente. aqui, graças a Deus eu tenho o Consolador comigo, mas o Consolador não me tira a dor, ele me consola. Sabe, o Consolador é aquele que fala assim, ô filhinho, passa a mão na cabeça, ô, vai passar, calma, É vai isso passar, ele não mesmo, tira a lembra dor do não. propósito, lembra do porquê que você Exatamente, está fazendo isso. exatamente, E tanto exatamente. que o Espírito Santo está falando isso para ele, que logo em seguida ele diz, né? Nessa mesma oração ele fala assim, para que seja o seu nome glorificado em mim, né? Exatamente. É, outra vez na presença do Pai, por ter glorificado ao Pai aqui na presença dos homens, né? E aí eu estarei outra vez na presença do Pai, por ter glorificado ao Pai na presença dos homens. Então ele ainda está ali ligado verdadeiramente no propósito de Deus na vida dele, né? Isso aí. E a oração pelos discípulos também, né? Onde ele declara ali ser manifestado o nome de Deus na vida dos discípulos, né? E o nome dele, quando ele fala a palavra, porque ele é a palavra, ele é o verbo. E fala sobre eles ainda estarem no mundo, eles estão no mundo, mas não são mais do mundo. Isso é magnífico, a certeza de que eles verdadeiramente entenderam a palavra. Apesar É de. isso aí. Por que ele começa no início ele falando assim, tendo dito isto? Porque apesar dele ter dito no anterior, no capítulo anterior, você vê que ele fala, né? Ele fala. E respondeu Jesus: Credes agora? É uma É, pergunta. Eis que vem a hora que já é chegada em que sereis dispersos cada um para a sua casa, me deixando sozinho. Mas eu não estou sozinho, porque Deus está comigo, né? Então, assim, ele está dizendo aí, assim,
apesar de, nesse momento, eles vão me abandonar, eles vão me deixar sozinho com o Senhor, neste momento eu vou sofrer ali sem olhar para os meus amigos, eles, mesmo assim, não são deste mundo. Eles pecam, mas não são deste mundo. Exatamente. É fantástico, né? Uhum. Posso ler agora do 21 em diante? Pode. Vou recapitular o 20, porque aí é uma continuidade, tá bom? Não peço somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam unidade, todos sejam e como tu, ó Pai, está em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós. Olha só, velho. Dá vontade de chorar. Para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhe transmiti a glória que me destes para que sejam como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e o amastes, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me destes, para que vejam a minha glória, que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles, e eu neles esteja. A minha vontade é que eu estou. A minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo os que me destes, para que vejam a minha glória, que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. E ele diz assim: Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes reconheceram que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda os fareis conhecer. Conhece o seu nome. Conhece o seu nome, eu farei conhecer a ti, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles, e eu neles esteja. Ele está falando sobre a vinda do Espírito Santo aqui, né? Ele está falando assim, ainda vou enviar porque eles me conhecem, conhecem a ti através de mim, do que eu falo, do que eu testemunho. Mas eu quero que conheça também a partir do momento que vai andar com o Senhor, que vai sentir a tua presença como eu sinto, que vai sentir o teu amor como eu sinto, que vai sentir a tua glória como eu A sinto. única forma de andar com o Senhor é aceitar a presença do Espírito Santo na sua vida, porque Ele é o único que consegue fazer transbordar isso dentro da gente. Ele é o Às único. vezes eu queria ter vivido nessa época, mas às vezes eu fico com medo também se eu não ia ser um trouxa desse do fariseu, sabia? Se eu tivesse vivido nessa época, porque, cara, ter vivido isso, claro que assim, Jesus Cristo na palavra dele diz que coisas maiores faremos, aqueles que creem, coisas maiores que eu fiz farão, né? E dá para andar com Jesus Cristo. Eu sinto a presença de Deus na minha vida todos os dias. Eu sinto a presença do Espírito Santo na minha vida Seja todos os bem-vinda, dias. Sayara. Eu tinha um certo problema com Jesus Cristo, mas que a gente já solucionou aí tem um tempo. É, E assim, e é muito importante aqui, na perspectiva de João, eu consegui entender a importância de entender um pouco mais em profundidade nosso irmão, sabe?
E é muito gostoso entender assim mais em profundidade. Aquele negócio que você fala assim, ah, mas Marcelo, você está aqui falando todos os dias com a Claudinha e você está falando de algo que você já pesquisou, você já sabe. A gente tem alguns insights aqui na hora, na leitura, porque o Espírito Santo quer que seja assim, É né? verdade. O Espírito Santo, ele quer que seja assim. Eu confesso que eu li esse capítulo duas vezes antes da gente conversar aqui, e olha as anotações que eu fiz, para você ter ideia, ó. Presta atenção aqui, Claudio. Por quê? Porque, assim, sabe, o Espírito Santo quer que deixe. Claro que eu não vou sempre fazer isso. O Espírito Santo, ele me leva a fazer anotações, a interpretar algumas coisas. Não é para sempre, ah, vou chegar aqui, vou fazer a leitura e vou conversar. Mas às vezes não vem nada. Às vezes você está aqui e de repente Deus quer que venha assim na hora, né? E eu conto que é importante isso, porque a gente consegue perceber justamente isso que Jesus Cristo está falando no final aqui. Jesus Cristo está falando, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, mas vou fazer conhecer a ti, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles, e eu neles esteja para sempre. É isso. Não tem outra coisa a se falar a não ser isso. É, Ele começa ali no 19 falando a respeito, né? Ele falou sobre santificação, ele fala sobre consagrar, sobre se dedicar, né? Quando ele chega ali no 19. Ele, por quê? Porque ele fala assim, saindo de aqueles que vão ouvir a palavra através desses, né? Que vão se converter através desses. Então, ali ele já está dizendo a importância de se consagrar e de se dedicar a falar do amor daquilo que eles é isso aí. conheceram por Jesus, É né? isso aí. Então, ele já começa falando sobre essa dedicação, né? E aí ele começa a falar E a gente, sobre... olha só o que ele me deu aqui agora, assim, olha só, a gente fica falando assim, pra que você quer viver nessa época? Pra ter vivido comigo e ter esses momentos de claridade, você acha que não teve? Eu só não tô aí em carne, eu tô em espírito com você e você tem esses momentos comigo de que, caraca, velho, agora sim eu entendo. Jesus, é isso. Caramba, Deus, que extraordinário, obrigado. Oh, maravilhoso Pai, muito obrigado por isso. Você tem esses momentos de Espírito Santo na sua vida. Então, eu não acho que é porque você estava vivendo lá atrás, se você tivesse vivido lá atrás, que seria diferente dos insights que você tem aqui. Eu estou aqui do seu lado, meu filho. Eu estou aqui à sua direita, te dando um abraço todos os... Deus me prometeu, Cláudia. Ela falou assim, todos os dias, quando as minhas misericórdias se renovarem, ou seja, todas as manhãs, você receberá um abraço meu. Você imagina isso, velho? Quando você escuta e lê a palavra em João e fala assim, vocês agora não são mais servos, vocês são amigos, que foi a última que eu participei, que vocês são amigos. E agora saberão todos os meus planos, porque os servos não sabem os planos do seu senhor, mas os amigos sabem os planos dos seus amigos, porque eles têm confiança suficiente para saber disso. Não existe coisa mais maravilhosa e mais extraordinária do que esse sentimento, não. Entendeu? E aí, ela fala assim: ah, mas isso é para poucos, isso é para todos. Todos que Todos que se quiserem. escolherem. Todos que não se. Porque assim, poucos serão. Muitos chamados e poucos serão escolhidos. E quem escolhe não é Deus. Deus chama todo mundo. Todo mundo. Você que está aí do outro lado. Você é chamado por Deus. O Deus tem um propósito na sua vida. Saiba o seguinte: que se você não realizar, ele vai levantar outra pessoa para realizar o que precisa ser realizado. Não tenha dúvida disso. Mas ele não vai desistir de você até o último minuto do fôlego de sua vida. Ele não vai desistir de você. Ele não vai desistir nunca de você. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Ele não desistiu. Ele não desistiu. A prova disso é que quando aquele ladrão que estava sendo ali humilhado, que estava tendo uma morte humilhante, Jesus Cristo olhou para ele e falou assim: ainda hoje estarás comigo lá no paraíso. É porque até o último minuto de vida daquele cara ainda teve chance para ele. Então, assim,
E ele diz aqui: abençoe todos aqueles que acreditaram em mim, que escolheram. O sol nasce para todo mundo. A probabilidade de prosperidade, de riqueza, é para todo mundo. Mas Jesus Cristo é apenas para aqueles que Lembrando, acreditam gente, que quando a e gente que fala assim, querem Ele. prosperidade, riqueza, porque às vezes as pessoas têm visões erradas, né? Porque infelizmente tem pessoas que pregam de uma maneira sobre Sim, riqueza e prosperidade um pouco tortuosa. Mas quando a gente está falando prosperidade e riqueza, eu estava lendo ontem um livro, né, que fala sobre isso. A gente está falando sobre, Marcelo fala sobre isso, sobre você ter potencial, sobre você não, como é que é a palavra que você usa, Marcelo? Você trabalhar, você é aquele produtividade. que é produtivo, aquele que é ativo. Ser rico é fazer como Jesus, nada lhe falta. Nada nunca lhe falta, entendeu? Não Nada é a quebrado, quantidade nada de dinheiro faltando, que você nada tem fora no do lugar. banco. Ser rico é nada lhe faltar. Não lhe falta nada. Não lhe falta nem na vida material, nem na vida espiritual, porque Deus não permite que lhe falte. Existem E muitas pessoas que têm menos quantidade de dinheiro no banco e são mais ricas do que pessoas que têm milhões no banco. Então, é, sim, riqueza não é dinheiro. sim, Quando a gente sim, fala de riqueza, a gente está sim. falando exatamente de nada quebrado, exatamente Nada ter faltando, nada tudo fora do lugar. completo na sua vida. É. E a gente precisa entender, Cláudio, o seguinte, que isso é natural. A prosperidade, ela é natural, certo? A gente dá frutos, a gente ser produtivo é natural. O corpo, ele dá escara quando a gente fica parado, como você falou, né? A gente fica parado ali, ó, quando a gente fica improdutivo, a gente apodrece, a gente mina, a gente se estraga. A produtividade, a prosperidade, a riqueza é natural, é para todo mundo, o sol nasce para todo mundo, as oportunidades é para todo mundo que quer, que corre atrás, que vai, que não é. Deus diz: "Ah, ter com a formiga, ó, preguiçosinho." Entendeu? Não é chegar e ficar ali acumulando escara e achando que Deus vai te dar prosperidade, não. Não é sobre isso que a gente está falando. Agora, é muito importante a gente entender que a Jesus Cristo está dizendo: eu sou para aqueles que acreditam em mim, que me querem, que creem em mim. Esses sim se tornarão amigos e saberão dos meus planos. Marcelão, para a gente finalizar aqui, como é que eu faço para me tornar esse amigo de Deus? É simples, da mesma forma que você se torna amigo do seu amigo. Como que você se tornou amigo do Marcelo, amigo da Cláudia? Comunhão, intimidade, estando com ele todos os dias, ouvindo a ele todos os dias. É o contrário de você chegar com uma lista, um papel cheio de coisa para pedir. É você chegar com um papel em branco cheio de coisa para anotar do que ele quer que você faça. O que que É ele tem isso. para te ensinar? E o que que ele tem para te ensinar, quais são os próximos passos da sua vida. Isso, a intimidade, o dia a dia. Antigamente as pessoas se casavam casamento arranjado. E antigamente esses casamentos arranjados, Cláudio, eles davam muito mais certo do que a maioria dos casamentos de hoje em dia. Por que isso acontecia? Porque eles se permitiam ao longo do tempo se conhecer. Eles permitiam ao longo do tempo, a separação era um trem que era proibido, né? Era proibido por lei, até ser regulamentada a lei do divórcio, da separação, tinha muitos países que era proibido, e a coisa tinha que dar certo. E o quanto de amor que existia e de cumplicidade que existia dentro de um processo desses casamentos arranjados, que fala assim: arranjado, não tem amor, não vai dar certo. E quantos que tem amor hoje, aquele amor do início, aquele amor fogo de palha, aquele amor motivação, sem ação para o motivo, o quanto que ele é destruído e se acaba, porque verdadeiramente não tem intimidade. Sabe o que a pandemia fez? Aumentou em muito o índice das pessoas conviverem umas com as outras dentro de casa.
E aí as pessoas não sabiam conviver um com o outro. Eles casaram, foram para a lua de mel, voltaram e foram trabalhar. Trabalhar e se viam muito pouco. E aí eles não aprenderam a conviver um com o outro, um com defeito com o outro e respeitar isso de forma com amor, né? E aí o índice de separação aumentou tanto porque as pessoas não sabiam conviver umas com as outras. Então é isso. Como que eu me torno amigo do Pai? Conviva com ele. Converse com ele. Tem gente que fala assim, outro dia eu estava na igreja e perguntou, quem é que ora aqui 10 minutos por dia? Eu levantei o braço. Quem é que ora 15 minutos por dia? Levantei o braço. Meia hora por dia? Levantei o braço. Uma hora por dia? Levantei o braço. Cara, eu oro, como meu pai dizia, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Eu estou louvando, eu estou orando, eu estou conversando com Deus. Porque não existe companhia melhor e maior do que você falar todos. E se for juntar, meu irmão, dá umas 20 horas por dia quando eu não estou dormindo, que eu estou falando com o pai. Às vezes eu acordo. Cláudia, ontem eu acordei, eu estava sonhando que eu estava conversando com Deus falando em línguas. E eu ainda nem sou batizado pelo Espírito Santo falando em línguas ainda, porque eu não permiti ainda. Então, que cabuloso, velho. Você está dormindo, velho. Você está em comunhão com ele, velho. Entendeu? Você está acordado, você está em comunhão com ele. É assim que se torna amigo do pai. É você o tempo todo tá conversando com ele. Mesmo quando você fala um palavrão, assim, puxa vida, não sei o que, não sei o que. Disse, negão. Ele disse, pai, foi só agora. Se preocupa não, que depois não vai ter mais não. Você tá ali, velho. É como se você tivesse com uma pessoa, como se tivesse, não. É você está do seu lado com alguém 24 horas por dia batendo papo contigo. Incomoda, né? Assim, quando você tem comunhão com Deus, a palavra torpe incomoda. Você vê Sim. Isaías aí, Isaías ele fala isso, ele diz, eu não posso ser um profeta, assim, eu não posso, porque eu sou um homem de lábios impuros, né? E eu ando com homens de lábios impuros. E aí Deus vai lá, manda o Espírito Santo que toca no lábio dele, e ali acabou a impureza. Quer dizer, quando você tem real comunhão com o Senhor, incomoda. Incomoda. Tem gente que fala que é religiosidade. Eu digo que é sal da terra e luz do mundo. Porque não É isso adianta aí. você ser sal da terra e luz do mundo e não ser diferença. Se você é igual a todo mundo, então por que que você. Qual é a diferença de ser cristão? Se você É é igual igual a a todo todo mundo. mundo, você não é aquela pessoa que é amigo, né? Porque é todo mundo Exatamente. que é amigo. Exatamente. Não é todo mundo que se permite ser. É para todo mundo, mas não é todo mundo que Não quer. é todo mundo que se permite. Mas assim, É exatamente. olhe a profecia e não profeta, porque às vezes a pessoa é uma mula, né, de Balaão, mas fala coisas que Deus flui do coração dela. Talvez quando chegue no céu, o Senhor vai falar assim: não te conheço. Mas muitos que andaram com ele, de repente, serão conhecidos, né, por Deus. Então, assim, não olhe o Aleluia. profeta, olhe a profecia. Às vezes o É Senhor isso aí. às vezes não, eu acredito que Deus vai tocar as pessoas que agem dessa forma, de maneira errônea, né? E Não é vamos orar todos religiosidade, os dias é para cultura. isso, né? Ó, É. deixa eu te falar, mas Marcelo hoje não foi muito bondoso comigo, só para eu terminar aqui. E aí, a Fale. partir do momento que eu sou amigo de Deus, né, que ele começa a falar sobre a glória de Deus sobre a vida dele, ele Uhum. posiciona também a glória de Deus na vida dele para a vida do outro. Porque ele Sim. fala, né, que assim, a partir do momento que eu tenho essa intimidade do 20 ao 26, né, é, ele declara que a glória de Deus, ele deu glória a Deus, né? E Deus lhe deu glória. E a glória dele estaria naquelas pessoas que iriam falar da palavra dele. Entendeu? Então ele glorificaria, ele seria glorificado nessas pessoas e essas pessoas teriam glória. Não é glória de como é que diz? Que as pessoas falam assim, eu sou o cara. Não. É a glória de Deus. O que que é a glória de Deus? A glória de Deus é esse amor, essa que é inexplicável, essa luz que é inexplicável, esse brilho que é inexplicável, esse entendimento, entendeu? Não é poder, né? Terreno, é poder espiritual, é glória espiritual, que é muito maior, é muito melhor. E aí ele fala que essa glória é nossa, né? Ela é nossa e ela está em nós como Cristo está em nós, né? Então, assim Uhum. como ele
está no mundo, estava no mundo naquele momento, nós também estamos no mundo, mas não somos do mundo porque conhecemos o nome de Deus através de Jesus Cristo, e através de Jesus Cristo, que habita em nós, nós somos também glorificados, entendeu? Então é isso que ele Aham. está posicionando aqui, a importância disso. E aí, outra coisa que ele fala, muito, muito, muito importante, ele diz, e aí sejam um. Ele não diz sejam 30. Ele diz sejam um, sejam unificados, Ui, ele está falando entendeu? sobre a unidade, né? A Como importância da corpo, unidade. É isso aí, sejam é um. verdade. Então não é seja o Marcelo ou seja a Cláudia, é sejam Não, Cristo, sejam um exatamente, só. exatamente. E isso é muito importante também, né? É assim, é assim. E para ser um, a gente tem que ser aquilo que Marcelo estava falando, né? Tem que ser testemunho de Cristo, testemunho vivo de Cristo, né? Você ora, Marcelão? Tá bem. O pai tá bem, nosso pai tá bem, o Sam tá bem, tá dormindo. Daqui a pouco ele vai acordar para mamar, mas eu tenho um videozinho dele aqui, ó. Chupando dedinho e tomando sol, ó. O meu pai estava aqui no início da live, derrubou até o celular. Não foi ele, não, foi minha mãe, mas foi tentando tirar ele. Ó. Tá bem, Tereza, tá bem, tá tudo bem, obrigado. Obrigado. Tereza tem sido uma parceirona nossa aí. É Obrigado mesmo, de verdade. coração. É Paizinho verdade. querido, tava com saudade. Tava com saudade, Senhor. Eu tava com saudade mesmo, de verdade. Saudade desse momento, saudade de falar com o Senhor assim, de ouvir ao Senhor assim. Como é extraordinária a tua palavra, Senhor. Espírito Santo, muito obrigado pelos insights dessa tarde. Muito obrigado por nos mostrar essa extraordinária oração do nosso grande irmão Jesus Cristo, intercedendo por nós. Nosso grande advogado fiel e aquele que vai nos julgar com um amor incondicional, mas com condição. Com condição de que amemos também. Com condição de que acreditemos também. Mas com uma grande misericórdia. Paizinho querido, muito obrigado por esse momento, por essa paz que excede todo o entendimento. Ai, Senhor, muito obrigado por cada uma das pessoas que estão aí do outro lado. Abençoe cada uma delas, Senhor, com uma oração extraordinária, a mesma que Jesus Cristo fez, a respeito do crer e a respeito do receber. Em nome de Jesus, Paizinho querido, e que cada um de nós continuemos assim, sendo escolhidos por nós e chamados por Ti. Que não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, e que entendamos que o caminho verdadeiro é para dentro de nós, onde o Senhor se encontra, onde o Senhor está, e que o nosso coração esteja no Senhor, para que isso seja se cumprido. Porque se o nosso coração estiver em coisas erradas, nós sabemos que o Senhor aqui não estará. Usa, como a Claudinha falou agora, Pai, em nome de Jesus, o Teu Santo Espírito para nos incomodar das palavras torpes, para nos incomodar dos nossos erros, das nossas falhas, para que tenhamos muito mais de Ti a cada momento em nossa vida e muito menos de nós em cada momento de nossas vidas. Assim te oramos e te agradecemos, porque sabemos que o Senhor já o fez, desde o momento que nos deu o seu Filho, o seu único Filho, Pai, e nos deu também o Consolador, para que incomode os nossos corações e que a sua presença infle cada dia mais dentro dos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijo! É o quê? Viajei com minha família toda para o apartamento de Nosso Porto apartamento Velho. em Porto de Galinhas.
E estou Ai, aqui firme e forte nas lives. amém. Deus Beijo no abençoe, viu? coração. E Deus continue abençoe. orando pela gente, viu? A gente É, precisa das orações. de todos, em Beijo. nome de Jesus. Beijo no coração, meu irmão. Que bom que você estava aí. Amo Beijo todos também. vocês. Até amanhã, 12h05, direto do trono. Aguardem novidades. Eu vou alinhar com Cláudia hoje para a gente voltar com o It's Time e fazer o 0659 aí MPM, tá bom? Amém. Beijo. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. Cláudia, galera. vou falar com você mais tarde. Viu? 3 horas. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.